Continuamos a nossa série Mais um pouco de ar. Vamos compartilhar o ar positivo, um ar puro, um ar emocional, um ar espiritual, um ar que a gente necessita nesse momento. Que o nosso respirador, que precisa tanto nos hospitais, o nosso respirador fora dos hospitais, possa ser coisas positivas, possa ser coisas que levam a pena viver, tem um sentimento naquilo que é agradável, né, sobre aquilo que também nós estamos enfrentando, que é o medo, que são circunstâncias do medo, circunstâncias de pavor, de pânico. E hoje, continuando a nossa série, mais um pouquinho de ar, compartilhando esse ar, que você compartilhe o seu ar também. Nós estamos num tema agora que vamos falar sobre coronofobia. O que é coronofobia? Primeiro, eu estou traduzindo aqui de uma forma sobre o corona e fobia. O que é fobia? É um medo específico, né? Nós temos dois tipos de medo específico. O medo específico comum, como fobia, que é um medo de água, medo de altura, um medo de um animal perigoso, um medo de cor, um medo de qualquer coisa que seja específico. Para mim ter esse medo, precisou ter alguma situação estressou na minha vida, onde vai associar dentro de uns tipos de ansiedade, que é a fobia, né? O outro tipo de fobia, que é o medo específico, está relacionado também a um tipo de ansiedade, que é agorafobia. A agorafobia é um medo específico, mas combinando com pânico. Então é como se eu tivesse um medo mais exagerado. Quer dizer, vou dar um exemplo. Eu tenho medo de água. Tudo bem, eu tenho medo de água, vai vir um parente meu que nunca nadou num clube e precisa nadar, queria nadar. Eu levo esse sobrinho, mas eu tenho medo de água. Mas por conta da afinidade, eu gosto muito daquele sobrinho, eu faço esse esforço. Então, meus pensamentos não têm tanto bloqueio. Eu vou ficar só um pouco chateado, um pouco com algumas reações no meu corpo física, de batimento cardíaco, um pouco de estresse, um pouco de impaciência, mas eu consigo ir até a água e pisar nela. Pode ser uma fobia. Eu não quero entrar na água. Eu já tive uma experiência ruim e eu não quero entrar na água. A agorafobia é só de você pensar. Já dá um tremor, já tem uma reação mais intensa fisicamente, comportamental, leva para o lado do pânico, falta de ar, batimento cardíaco acelerado, um formigamento e quero ficar só em casa. Eu travo, eu não tenho vontade. Só de pensar, eu vou ter todos os sintomas e eu não vou ter nenhuma vontade de sair. Essa é a diferença da fobia específica e da agorafobia, que no caso também é uma fobia específica combinada com um pânico. Por que eu estou falando sobre isso, explicando um pouquinho da diferença dos dois e trazendo esse tema de hoje? Nós estamos vivendo, muitas pessoas estão tendo reações de fobias. E talvez não é nem um sintoma do coronavírus. Cuidado! É importante procurar fazer o teste, sim, procurar saber do médico, ir no pronto atendimento, acompanhado pelo médico e tudo mais. Mas muitos casos que acontecem ir no pronto atendimento ou estar em casa é porque também são reações do medo, de fobia. É a fobia específica, né? O medo específico de ter o coronavírus. Então, eu tenho umas reações ali que muitas vezes vai me desfalecer, vai dar um aperto no peito, uma falta de ar, um corpo mole, e eu vou achar que eu estou com corona, estou positivado. E aí você vai ver, faz o teste, está negativado. Lembrando, importante, todo sinal de sintoma do coronavírus, é importante você procurar um médico especializado, procurar um hospital especializado ou uma clínica especializada. Mas eu quero lembrar e ressaltar, isso é bem emblemático nessa minha fala. Muitos estão com sintoma de pânico.
maior sintoma muito comum, sendo muito disseminado nesse momento, é o pânico. O pânico, ele traz esse sintoma parecido com o coronavírus, principalmente a falta de ar. A falta de ar do coronavírus é um afogamento, é uma sensação de afogamento do ar. Você está perdendo o ar. A falta de ar do pânico é como se fosse uma pressão no seu peito. Você sente o ar porque vai acabando, a sensação que você vai ter que vai acabando esse ar e essa pressão no peito. Então tem que ter cuidado com os sintomas de conjunto do pânico e sintomas de conjunto do coronavírus. Porque senão a gente vai ter o quê? Uma fobia. Então toda reação que eu tiver um pouco do vírus, então eu vou ter obsessão, eu vou ter um cuidado exagerado que na verdade eu acabo não tendo tanto cuidado assim quando exagero. Eu acabo perdendo também outros tipos de cuidados, né? Que é importante para a minha vida, porque aquele cuidado excessivo de não ter contato com ninguém. Ó, restrições estão servindo politicamente e estão servindo socialmente. Mas na verdade, as restrições não é emocional. Você pode ligar em videochamada, você pode conversar em WhatsApp, você pode usar as redes sociais para compartilhar. Aqui estou compartilhando meus vídeos que eu vou falar uma coisa. Se eu tivesse presencial, não alcançaria tantas pessoas da forma que eu estou divulgando o vídeo, que com certeza chega a 500, a 1.000 pessoas a ver esse vídeo e tá presenciando e compartilhando esse pouco de ar, né? Então, assim, interessante agora usar os recursos que nós temos em mão e poder compartilhar. Isso é um enfrentamento. Existem dois tipos de medo. Um medo, eu até brinco falando um pouquinho do medo de Deus e o medo do diabo. Tem um medo de Deus, que é um medo que Deus dá oportunidade para nós enfrentar. Então, toda situação que a gente enfrenta, com estresse ali, fuga ou enfrentamento, mas está interagindo com o ambiente, é o medo de Deus, porque está nos ensinando a lidar, superar, a ter resiliência. Esse medo é um medo natural, a gente nasce com ele. Qual que é o medo do diabo? O medo do diabo é aquele que te prende, aquele que deixa você cada vez mais presa, cada vez mais bloqueado, cada vez mais limitado. Sério, mas como eu vou saber se eu tenho medo e como eu vou entender esse medo fazendo uma análise? Me ajuda, como que eu vou saber se o medo que eu tenho tem prejuízo? Então vamos lá, eu vou dar 3 regrinhas para vocês entenderem se esse medo está atrapalhando ou está chegando numa fobia, e aí eu chamo de coronofobia. 3 regrinhas para você saber se você tem um medo excessivo ou está mais controlado. Primeira regrinha é a importância do medo. Se você concorda, se você acha que aquilo que está passando é mais importante do que qualquer coisa na sua vida, se vai aumentando isso, então por que tem um problema aí? Porque na verdade, eu tenho que alimentar bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho que socializar bem, eu tenho que continuar a minha vida, a minha rotina, claro, adaptada agora por esse momento de pandemia global. Não fazer uma rotina relaxada, mas por que agora eu não levo para o lado positivo? Então aí você coloca um equilíbrio nessas questões. Então se eu deixar de fazer coisas importantes na minha vida por conta do medo, já é um ponto de você entender e pedir ajuda. Segundo parâmetro, segunda regrinha, é frequência. Se você pensa muito e aí fica obcecado, o que é pensar muito? É um cara obcecado. O que é uma pessoa obcecada? É uma pessoa que fica pensando naquilo, muito naquilo. É a fobia, agora, é coronofobia. Ai meu Deus, e esse vírus? Será que vai acontecer com a minha família? Será que vai acontecer? O que vai acontecer com meu filho? Nossa, meu Deus, eu estou cuidando bem. Então, se você fica pensando muito, exageradamente, com esse pensamento, você está obcecado. Então, a obsessão ela está no pensamento. Então, é um outro ponto.
pensamento frequente. Então, se você tem um pensamento frequente, você está tendo um excessivo pensamento frequente ali, é claro que já é frequente, então já é excessivo. Você já está, então, sinalizando uma fobia. Terceiro e última regrinha para você analisar se está começando a ter uma fobia em relação a esse medo. Limite. Se você é limitado em fazer coisas na sua vida, principalmente vai te limitando ao ponto de ser até restrito às minhas questões de higiene pessoal, é porque está muito grande essa fobia. Já está se tornando agorafobia. Então, quer dizer, já é a fobia com pânico. Eu já não quero tomar banho, eu já não quero escovar os dentes, eu já não quero fazer mais nada, eu estou trancado no quarto, eu não quero sair. O medo de Deus faz a gente sair e enfrentar. É como realmente a gente participar da linha de frente. Não é só médico, enfermeiro e técnico que é linha de frente, não. Tem faxineira, tem cozinheira, tem um monte de pessoas que não pararam. Tem aquele que limpa, né, que faz a manutenção da nossa cidade. Então tem muita gente em linha de frente. Esse é o medo de Deus, eles enfrentam, eles estão diante do perigo, estão diante da ameaça, estão capacitados, têm os recursos, estão tendo os cuidados, mas estão seguindo em frente. O medo do diabo prende você dentro do quarto, coloca você numa cama, pensa que quer sumir, pensa em ficar sozinho, pensa em melancolia, né? Eu tenho até um nome para isso, é melancolia, porque na verdade é melancolia com chorar, melancochoria, né? E aí junta as duas palavras, é uma pessoa melancólica que fica só chorando para a vida. Melancochoria, né? Esse é o nome que eu quero dizer. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Que existe dois tipos de medo. Um é a angústia que leva para esse quarto trancado, a vida não presta, não tem sentido na vida. O outro medo é aquele que abre a janela, fala assim, que sol lindo. Eu sei que eu estou passando por uma ameaça muito grande, mas eu vou colocar meu joelho no chão e eu vou orar. Esse medo faz você crescer. Esse é o de Deus. O medo do diabo faz você ficar debaixo de um colchão, debaixo de uma cama e com medo, esperando as coisas passarem. Ou, na verdade, eu querendo sumir, né? Então, eu quero trazer essa explicação de coronofobia. Parte técnica, parte subjetiva, até parte mais peculiar que eu citei aqui para vocês entenderem que fobia é desenvolvido. Nós não nascemos com fobia. E tem muitas pessoas nesse período desenvolvendo coronofobia, medo do corona. Pessoal, ele não precisa trazer medo. Nós estamos preparados, temos um recurso e o principal recurso é quebrantamento de joelho. Um abraço, até o próximo vídeo, pessoal.